Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Vivemos, por graça de Deus, meu irmão, minha irmã, esta Semana Maior, de uma maneira muito diferente, mas que deve, por tudo que tem acontecido, nos tocar profundamente, pedindo a nós um caminho novo. Vamos então, enquanto seguimos os passos do Senhor, banhar nosso coração com a força do amor de Deus, ao proclamar agora a palavra santa de Deus, como nos inspira o tratado sobre o bem da paciência de São Cipriano. Ele comenta: aquele que dissera ter ele próprio descido para fazer a vontade do Pai, entre outras maravilhas de suas virtudes, pelas quais expressou sinais da divina majestade, observou também a paciência paterna pela prática da mansidão. Enfim, todos os seus atos, imediatamente após a sua vinda, são assinalados pela presença da paciência. Pois descendo daquela sublimidade celeste à terra, o Filho de Deus não recusa revestir-se da carne, nem carregar os nossos pecados, mesmo não sendo pecador. Com poder divino presidiu os discípulos, não como servos, mas benigno e manso, amou-os com caridade fraterna. Dignou-se também lavar os pés dos apóstolos, para que, enquanto é o Senhor, companheiros e semelhantes, a eles ensinasse com seu exemplo de que modo eles deviam tratar uns aos outros. Não é de admirar que, junto aos companheiros obedientes, se mostrasse de tal maneira que pôde suportar Judas ao extremo. Com paciência infinita, toma alimento com o inimigo, sabendo o inimigo doméstico, sem publicamente manifestar nem recusar o ósculo do traidor. Até o fim, perseverante e continuamente, tudo é tolerado, para que se consuma em Cristo a plena e perfeita paciência. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isto. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Amado e amada de Deus, este é o nosso grande desafio, o desafio profundo de nossa vida. Compreendermos o rumo e a quem seguir. Vivemos num tempo de muita confusão, de polarizações. É preciso recuperar o sentido verdadeiro do rumo que precisamos seguir, e é nele, Cristo, que nós o recuperamos. Não há outra pessoa, não há outro rumo, não há outra razão. Judas se tornou traidor exatamente porque se deixou enganar por interesses espúrios e mesquinhos. O coração humano muito facilmente se deixa levar pela mesquinhez, pelo apego. É preciso, portanto, fixar os olhos nele, Cristo. Quando João pergunta por que os discípulos estavam desconcertados diante daquilo que Jesus havia dito, a resposta mostra exatamente aquele que não se deixou levar pela força do amor maior. É o amor maior que nos corrige, é o amor maior que nos coloca na direção certa. E o amor maior tem um nome: Cristo, Senhor de nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, aprendamos: nossa força não é nossa, vem de Deus. Deus é quem nos fortalece, como nos vem compartilhado no livro sobre o Espírito Santo, escrito por São Basílio Magno.
O desígnio de nosso Deus e Salvador em relação ao homem consiste em levantá-lo de sua fraqueza e fazê-lo voltar do estado de inimizade ocasionado por sua desobediência à intimidade divina. A vinda de Cristo na carne, os exemplos de sua vida apresentados pelo Evangelho, a paixão, a cruz, o sepultamento e a ressurreição não tiveram outro fim senão salvar o homem, para que, imitando a Cristo, ele recuperasse a primitiva adoção filial. Portanto, para atingir a perfeição é necessário imitar a Cristo, não só nos exemplos de mansidão, humildade e paciência que ele nos deu durante a sua vida, mas também imitá-lo em sua morte, como diz o apóstolo Paulo, o grande imitador de Cristo, tornando-me semelhante a ele na sua morte, para ver se alcanço a ressurreição dentre os mortos. Assim como nos estádios que chegam ao fim da primeira parte da corrida, costumam fazer uma pequena pausa e descansar um pouco antes de reiniciar o retorno, do mesmo modo era necessário que nesta mudança de vida interviesse a morte, pondo fim ao passado para recomeçar um novo caminho. Deus nos ajude a compreender este mistério e a vivê-lo, deixando-nos por ele banhar. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com a alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos enche de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém.